Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Vamos dar início aos trabalhos desta tarde com alguns avisos. Inicialmente, temos alguns projetos sociais, como seja a distribuição de cestas básicas todo mês, e sempre é bem-vindo a doação, aqueles que puderem e quiserem, estamos com as portas abertas. Temos também a enxoval dos bebês, das gestantes, que acontece trimestralmente. Também estamos abertos a doações. Temos a nossa biblioteca, com os livros, o nosso grupo de artesanato produzindo peças. Tudo isso ajuda a manutenção da casa. E abertas as inscrições, o curso já começou, mas ainda há vagas para o curso de acolhimento, que é o primeiro estágio da doutrina. Feito esses avisos, vamos a uma leitura de um texto. O livro é Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. Apóstolos. O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo, para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina, criadas para a evolução da criatura, e revela-nos a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmo a essência do que ensina, a verdade que demonstra e a claridade que acende ao redor dos outros. Interfere na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Nele surge a equação dos fatos e das ideias, e que se constituem pioneiros ou defensores, através da doação total de si próprios a benefício de todos. Por isso passa na terra, trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor, representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento. Transitam no mundo conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão começadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Feito isso, vamos nos acomodar, levarmos o nosso pensamento ao alto e buscar a ajuda dos irmãos de luz, que com certeza já estão trabalhando nesta casa, fazendo a asepsia no ambiente, que possamos estar sempre irmanados com o alto, buscando essas energias positivas. Possam inicialmente abençoar e inspirar o nosso irmão palestrante e a nós outros,
para que possamos estar sempre receptivos. Iluminai, Mestre amado, as nossas mentes, socorrei aqueles irmãos encarnados e desencarnados que estão necessitando da tua assistência. Iluminai e socorrei também aos nossos irmãos que estão nos hospitais, nos nosocomios, enfim, nas sarjetas da vida, que todos eles possam receber as tuas bênçãos e o acolhimento. Pedimos em especial a atenção e assistência aos nossos irmãos trabalhadores da área de segurança pública, para que possam estar sempre inspirados e assistidos por vós na condução e preservação da ordem pública e da vida. Por tudo isso, amado Mestre, te agradecemos e em teu nome e com a tua bênção damos por iniciar esse trabalho neste. O tema desta tarde, cujo palestrante é o nosso irmão Edivaldo César, falará sobre Leopoldo Machado, IQB, o Instituto Kardecista da Bahia, um posto avançado em Rua de Campo de Batalha. Com a palavra, Edivaldo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Todos presentes aqui na casa e os que estão acompanhando aí pelas redes sociais do DEPOM, para mais um momento doutrinário. É um prazer estar aqui mais uma vez nesta casa, divulgando a mensagem espírita e o trabalho que a casa programou para esse mês de abril, justamente falar de personalidades do Espiritismo e de obras que são realizadas no movimento espírita, né? E agradeço a oportunidade de ter escolhido o Instituto Kardecista da Bahia, agradecer a casa, na pessoa de Dila, programadora das doutrinárias, né? Que é a casa onde fui conhecer o Espiritismo, porque eu não sabia nada da vida, não sabia nem quem era. E um dia aportei no Instituto Kardecista da Bahia para conhecer o que é Espiritismo. E conhecendo o Espiritismo, eu passei a me conhecer. Como assim, todos aqueles que estão buscando a doutrina, porque o foco da obra da codificação é justamente o Espírito, que somos nós, encarnados ou desencarnados, esse é o foco. E o personagem do momento, Leopoldo Machado. Espiritismo, personalidades, fatos e obras. Então vamos lá, conhecemos um pouco da vida desse grande trabalhador do movimento espírita, um apóstolo, né? Como a leitura que foi feita agora de Fonte Viva através de Emmanuel. Apóstolo, todo aquele que abraçou a proposta de Jesus e saiu a trabalhar em nome dele. E esse é um dos, Leopoldo Machado de Souza Barbosa, mais conhecido como Leopoldo Machado. Inclusive tem várias instituições com o nome dele. Um grande trabalhador do movimento espírita, da doutrina, já desencarnado e com certeza continua trabalhando, porque os espíritos que já despertaram não param o seu trabalho de maneira alguma. Escritor, educador espírita brasileiro, nasceu em 30 de setembro de 1891, na cidade de Jandaíra, na Bahia, conterrâneo dos baianos, porque nasceu aqui na Bahia, e faleceu em 22 de agosto de 1957. E é um marco fundamental, porque onde ele começa a fazer o trabalho dele, logo justamente aqui, na terra dos baianos, né? Quando ele começa a conhecer a doutrina espírita, na busca incessante que todo espírito tem, e matar essa sede do conhecimento não é diferente com aqueles que já nos antecederam. São os chamados trabalhadores da primeira hora. Então, Leopoldo Machado conheceu a doutrina dos espíritos em torno de 1915, por meio de quem? José Petitinga. Um outro baluarte do movimento espírita, que na época também já foi presidente da nossa federativa,
e conhecido muito do nosso movimento. O Instituto Kardecista lá no Pelourinho fica na Rua João de Deus, e a Fundação José Pititinga, ou Casa de Pititinga, como era chamada antes, no Largo do Terreiro. Somos vizinhos. E possivelmente há uma conexão muito grande entre todas as instituições que estão com esse mesmo propósito. Já em 1927 ele casou-se com Maria Ferraz de Almeida e juntos, 2 anos depois, mudaram-se para Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Até então baiano, mas cada um tem o seu rumo, tem a sua destinação, tem o seu local de trabalho. Então ele foi encontrar esse local lá no Rio de Janeiro. Integraram a equipe de trabalhadores do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, participando ativamente da construção do albergue noturno Allan Kardec e o Lar de Jesus. Quando o Espírito desperta para a sua tarefa, para a sua mensagem, e ele toma conhecimento com a mensagem de Jesus, não dá mais para ficar parado. Porque algo no íntimo de cada um de nós nos move com tanta força, porque a hora está nos dizendo é preciso fazer algo. Porque nós não adquirimos conhecimento somente para nós. E o Mestre já havia afirmado, como afirma até o dia de hoje, que nós iríamos conhecer a verdade e que essa verdade é que está nos libertando de quê? Das nossas amarras do passado, de encarnações outras, de outros momentos não bem-sucedidos, que nós queremos ser agora um homem novo, seja um espírito novo, com novas propostas. E a mentora Joana de Ângeles afirma com muita propriedade que Jesus, quem o conheceu, nunca mais permaneceu da mesma forma. Por quê? Porque a mensagem tem uma força. Então ele sai das terras baianas, vai para o Rio de Janeiro, mas não para. Se integra no Centro Espírita e começa o trabalho voluntário, assinada a carteira com Jesus de Nazaré, que é o mentor espiritual de toda essa obra, para dar continuidade à sua tarefa. Por isso se tornou um personagem, uma personalidade no movimento espírita muito importante e interessante. Sua atuação serve de referência aos que desejam atravessar o caminho sincero do serviço redentor aqui nessa escola chamada Planeta Terra, visando o quê? Multiplicar a mensagem de Jesus com simplicidade e determinação. Então é a partir daí que ele forma uma caravana de trabalhadores fraternos para que juntos pudessem levar essa mensagem, porque juntos nós somos muito mais do que um. Nós ficamos mais fortalecidos, porque percebe que algo precisa ser divulgado. A luz não vem somente para um, vem para todos. Então a caravana da fraternidade, divulgar os objetivos da unificação e colher uma adesão de 11 estados do norte e do nordeste ao Pacto Áureo. Olha, determinação, mensagem iluminativa, simplicidade, como o mestre fazia há mais de 20 séculos. Então esses espíritos que partiram primeiro, eles eram movidos pela fé, pela confiança, pelo trabalho, pelos seus orientadores espirituais, para organizar da melhor forma possível. Então toda a instituição que está na Terra, elas estão vinculadas ao plano espiritual maior sob a assistência generosa de benfeitores, porque toda a fundação acontece primeiro no plano espiritual para depois materializar-se aqui na Terra. São as escolas da vida que estão nos ensinando e nos educando como espíritos imortais que nós somos. E lá eu falei do Pacto Áureo. O que é o Pacto Áureo? Muito falado no movimento espírita, nas federativas, nas nossas reuniões com os coordenadores dos CDs, do qual nós fazemos parte, para que nós possamos entender qual é essa proposta que não é nova, não surgiu agora. Foi um acordo celebrado entre a Federação Espírita Brasileira, FEB, e representantes de várias federações e uniões de âmbito estadual. Com que objetivo? Visando unificar o movimento espírita nacionalmente. Então, o que é essa unificação?
A doutrina espírita ela é única, codificada por Allan Kardec, por uma equipe de espíritos sob a orientação de Jesus, para nos trazer esses conhecimentos. E cada um de nós vamos aderindo, entendendo e compreendendo de acordo com a nossa capacidade, de acordo com a nossa conduta de esclarecimento, de moral, de interesse e de vontade. O movimento espírita é diferente da doutrina. A doutrina está na sua essência, intocável. O movimento, quem faz, somos nós. Então, vários locais, vários centros, várias cidades, vários estados, vários países. Então, esse pacto tinha como objetivo unificar o movimento. Não é engessar o movimento, mas unificar para que, por exemplo, os princípios fundamentais da doutrina sejam ventilados, estudados e divulgados em todas as instituições espíritas. Então, é um pacto, como se fosse, vamos fazer um acordo? Sim, para que seja melhor. E o espírito Dr. Bezerra de Menezes vem trabalhando há muito tempo, desencarnado, por essa unificação. Porque só assim nós conseguiremos avançar muito mais, de mãos dadas, unidos. E ele tem uma mensagem que diz assim, que distanciados uns dos outros, nós somos apenas pontos de vistas. No dia que nós nos unirmos para todos fazermos o movimento avançar cada vez mais, sem delongas, sem emperrar a obra, aí sim nós estamos avançando conforme é a proposta de Jesus. Cada casa trabalha de uma maneira. Cada casa tem a sua tarefa missionária junto à equipe espiritual. Umas trabalham com estudo, outras trabalham com cura, outros trabalham com passe magnético, outros trabalham com a divulgação, outros trabalham com a elevação de livros. Então, todas têm uma tarefa, porque os espíritos, nós nos afinamos com determinadas tarefas. Mas o objetivo é o mesmo para todos, a evolução do ser, o esclarecimento do espírito, tanto encarnado quanto desencarnado. Então, esse pacto foi assinado, foi concordado, para que nacionalmente a doutrina pudesse ser divulgada por todos da mesma forma. Claro, como nós não somos iguais, nós só somos iguais na criação e no final, que é a perfeição. Entre criação e perfeição existe um movimento que nós estamos fazendo há séculos. Aí é que está o nosso diferencial. Por isso que nós precisamos estar juntos nas casas espíritas e cada um se afina por uma atividade que sabe fazer melhor para contribuir com o todo, para que a obra possa avançar cada vez mais. Foi assinado na sede da FEB, na cidade do Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1949. Então, na época, os presidentes das federativas assinaram, concordaram e todos eles uniram-se para trabalhar essa unificação da doutrina. Porque uma placa numa casa dizendo-se centro espírita não nos garante que o movimento dentro da casa é realmente de centro espírita. Então, porque cada um segue o que deseja, cada um segue por livre-arbítrio aquilo que melhor lhe afeiçoa, mas precisamos conhecer o que é que nós estamos seguindo, para que e como. Então, o pactual também tem esse objetivo. E Deus é tão misericordioso que permite que cada um de nós espíritos podemos escolher um caminho a seguir para descobrir ele no nosso íntimo e na nossa consciência. E nós outros escolhemos o cristianismo através da doutrina espírita no dia de hoje. O pactual veio compatibilizar a vivência da doutrina dentro do princípio da liberdade, sem exclusão do amor fraterno, tornando viável o que parecia inconciliável. Após sua vigência, todo o movimento espírita brasileiro conheceu uma nova fase de crescimento, de cooperação e de expansão. Liberdade sem exclusão do amor fraterno, porque todos nós somos dotados pela lei de liberdade do livre-arbítrio,
que varia de indivíduo para indivíduo a depender da nossa condição moral, do nosso estado de evolução espiritual. Isso não pode ser cerceado em momento algum, porque o Pai que nos criou nos dotou dessa capacidade. A liberdade de ação, sem exclusão do amor fraterno. Aí é que está a chave. Jesus, no tempo que esteve aqui conosco, ele se dava, ele caminhava, ele vivia com todas as criaturas, desde os doutores da lei, do sinédrio, até um cego de Jericó na beira da estrada, que clamava por ele misericórdia. E ele atendia a todos de acordo com a necessidade de cada um. Isso é liberdade de ação e respeito à natureza e à condição de cada um de nós. Porque todos nós somos dotados de conhecimentos. Não esqueçamos de um dos princípios da doutrina, que é a reencarnação. Todos nós estamos aqui reencarnados. Sabe Deus que número de encarnação é essa que nós estamos tendo agora? Então, todos nós temos bagagens de conhecimento de diversas áreas que precisam ser unificadas juntos para que cada um coloque o seu aprendizado na prática. É aí que ele chama de liberdade, sem excluir o amor fraterno. Tornando viável, parecia, como é que nós vamos fazer isso? Será possível se cada um age de uma maneira, cada um tem um conhecimento, cada um tem uma escolaridade, cada um, mas é possível, porque ele, o mestre educador por excelência, não excluiu ninguém. E ele disse que veio para todos. E a doutrina é baseada nesse princípio. E Leopoldo Machado, como espírito que veio cumprir a tarefa, com certeza estava sintonizado com essa programação do plano maior. O movimento espírita brasileiro passou a conhecer uma nova fase de crescimento, de cooperação e de expansão. A coisa mais maravilhosa que eu acho é nós estarmos indo às casas espíritas. Os palestrantes, por exemplo, nós vamos a locais que as pessoas nos chamam para divulgar a mensagem. Não sei nem como cheguei lá pela primeira vez. Porque esse intercâmbio que nós somos lançados no movimento espírita e todos compartilham com todos desse conhecimento. Assim, o objetivo da caravana da fraternidade, que nós vamos falar daqui a pouco, que está em movimento agora, né, pela nossa federativa, criada por ele. E segundo nós sabemos, a federativa baiana, através de Adinólia Peixinho, de André Luiz Peixinho, que retornou ao plano espiritual recentemente, uniram-se nesse esforço de manter essas visitas às casas espíritas, para que nós lembremos que nós não trabalhamos sozinhos. Nesse momento, estamos aqui no NEPOM. Quantas instituições espíritas estão fazendo esse movimento de divulgação doutrinária no mesmo instante? Como está o plano espiritual maior, orientador desse movimento, acompanhando toda essa divulgação? Nós não fazemos ideia, porque tudo isso vai muito mais além do que nós possamos imaginar. Então é esse o objetivo do trabalho daqueles que vieram antes de nós. Que mais? Eventos organizados por Leopoldo. Então, tudo que nós conhecemos hoje, grande parte do Brasil, organizado por ele e alguns companheiros, que nós não temos condições de citá-los todos aqui. Primeiro Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas, em 1939, sob a coordenação de Deolinda Munhoz, outro nome, outro título forte aqui para nós. Então, primeiro ele era jornalista, escritor, então por que não, como tem um conclave de professores disso, daquilo, de trabalhadores, de outras profissões, os jornalistas espíritas, escritores, se uniram para apresentar um para os outros esse trabalho e mostrar o valor que cada um tem sozinho e muito mais quando estamos agrupados. Primeiro Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil, 17 a 23 de julho de 1948. Olha o tempo que já se passou e até hoje nós ainda temos esses modelos entre nós, porque surtiu efeito.
e nós aprendemos como é que faz. Idealizou o Congresso Brasileiro de Unificação, realizado na capital paulista, 31 de outubro a 5 de novembro de 1948. No ano seguinte, era convocado ao segundo Congresso Pan-Americano, realizado no Rio de Janeiro. Congresso Brasileiro de Unificação. Todas as federativas, algumas já existiam, outras estavam iniciando, de modo que hoje, no solo brasileiro, toda a capital tem a sua federativa. E os congressos, quando acontecem em determinado local, nós tivemos o nosso 20º, novembro do ano passado, vem companheiros de outras federativas trazerem suas experiências. E nós analisamos o trabalho que realizamos aqui e vemos que estamos próximos, todos caminhando juntos com o mesmo objetivo. Isso é muito importante para nós, porque o movimento precisa avançar. A mudança interna de cada um de nós é o momento e agora. A revolução que está acontecendo no planeta de espíritos regenerados é forte, porque o capítulo das expiações e das provas precisa passar, precisa melhorar, e nós estamos agora nesse processo. Nós estamos em educação constante, e esses mestres, esses orientadores espirituais, ativamente trabalhando conosco no nosso dia a dia, no invisível, para que nós não percamos essa oportunidade. Esta encarnação de agora está aqui, em nossas mãos, que as outras já passaram. Nós estamos vivendo tudo que construímos até aqui. E o processo é caminhar cada vez mais. Aí está Leopoldo Machado e sua turma. Primeiro Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas, em 1939. Então imagine um conclave de expositores, de escritores, de jornalistas, todos falando a mesma língua sobre Espiritismo. Assim como nós, os seminários, as caravanas, os congressos, os grupos de estudos, uma linguagem que passa a ser conhecida de todos, entendida de todos, que nós estamos aderindo a uma doutrina. E Kardec já diz lá no Livro dos Espíritos, para coisas novas é necessário nomes novos. Espiritualismo, espiritualista, espírita, espiritista, todos os termos voltados dentro da codificação espírita. Livro dos Espíritos. Leopoldo realizou também a primeira festa nacional do livro espírita, em homenagem a 18 de abril, data magna de lançamento de O Livro dos Espíritos, cuja festa tornou-se hábito em todo o Brasil. Nas comemorações do Dia do Livro, 18 de abril está se aproximando. O Livro dos Espíritos vai completar 167 anos de lançamento. Um século e mais um pouco. A doutrina é nova, mas tem feito uma revolução imensa aqui dentro de cada um de nós quando nós mergulhamos no conteúdo dessa doutrina. E a partir daí, criou o Conselho Consultivo de Mocidades Espíritas na sede da antiga Liga Espírita no Distrito Federal. Então passou a se chamar Feira do Livro Espírita. Dia 18 aqui no Brasil é considerado o Dia do Livro, porque o Livro dos Espíritos faz aniversário. Então façamos uma campanha neste dia, como muitos vêm fazendo há muito tempo. Cumpra o Livro dos Espíritos e esqueça em algum lugar. Alguém pode encontrar, alguém pode ler, alguém pode se socorrer, alguém pode se esclarecer. Porque assim como nós estamos nos esclarecendo, outros seres que convivem conosco também estão nessa necessidade. E a caravana baiana da fraternidade, como falei aqui, nesse instante. Para esse momento, NEPOM, Leopoldo Machado, Instituto Kardecista. É um evento promovido pela Federação Espírita da Bahia, FEB. O objetivo é levar a mensagem espírita a diversas cidades do estado da Bahia, promovendo a fraternidade e a união entre os espíritas e a sociedade de um modo geral. Então, a caravana baiana da fraternidade não acontece somente em Salvador, acontece na região metropolitana e outras cidades do nosso estado, onde outros companheiros estão também integrados naquelas visitas que aconteceu aqui nesta casa, numa terça-feira, não foi? Eu estive aqui
para trazer o mesmo tema, o objetivo está aí. Olha a unificação. Educação e Espiritismo é o tema deste ano, onde é discutido o ano passado, no final de cada ano, para ver o tema do ano seguinte. Então, os dirigentes federativos, que são nossos irmãos, nossos companheiros de trabalho, reúnem-se e cada CD, Centro Distrital Espírita, onde agrupa os centros espíritas de cada localidade, visita os centros daquela localidade. Então, CD1, nós aqui fazemos parte. São os centros que estão no centro da cidade de Salvador. Vai da Barra até o Pelourinho. O Instituto Kardecista também, Casa de Pititinga também, e diversos centros. E aí os dirigentes aderem a essa visita, marcam uma data para que nós nos reunamos, possamos ouvir a mensagem que é para todos, e com certeza a caravana não vem somente os encarnados. E quem sabe o grande baluarte, Leopoldo Machado, nos faz presente em todos os momentos onde nós estamos reunidos. E aí, nesse momento deve estar ocorrendo em algum local, no estado da Bahia, esse encontro da caravana baiana da fraternidade. Para que a gente possa colocar o que nós temos de melhor à disposição desse grande movimento. Então, a sociedade espírita, de um modo geral, conhece Federação Espírita do Estado da Bahia, a nossa sede que fica lá no Iguatemi, onde vários batalhadores já passaram por lá e continuam lá, trabalhando para orientar o movimento, orientar. Não é para determinar, porque as obras da qualificação já norteiam o nosso caminho e as nossas atividades nas casas espíritas. São apenas para que nós possamos agrupar conhecimentos, trabalho e levar adiante a nossa tarefa. Que mais? O hino da alegria cristã. Leopoldo é também autor da canção da alegria cristã, de parceria com Olinda de Castro, e compôs inúmeras outras melodias para a mocidade e a evangelização infanto-juvenil. Esse hino, a canção da alegria cristã, é considerado o hino do trabalhador espírita, onde ele possivelmente, inspiradamente, compôs, porque nos fala no íntimo do objetivo desse trabalho. Eu trouxe aqui a letra desse hino, que muitas vezes é cantado, no final das caravanas, onde ele nos diz que a alegria cristã, letra de Leopoldo, somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não fere a Jesus e nem fere a ninguém. Então eu preparei aqui no celular, vou botar para vocês ouvirem, quem não conhece, e aqueles que quiserem cantar, não tem problema não. Pode ficar à vontade, vão ganhar um prêmio no final.
Foi ou não foi por inspiração? A nossa alegria é o bem do Evangelho. Vibra e contagia da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos e como bons cristãos. Os cristãos da primeira hora, aqueles que eram crucificados, aqueles que eram jogados aos leões, aqueles que eram devorados pelo fogo, eles resistiam com uma alegria que as autoridades não sabiam dizer. Sabiam que ia morrer o corpo físico, mas no semblante de cada um, aquela alegria, aquela força. Hoje nós sabemos, as equipes espirituais, os desencarnados, próximo a eles, incentivando-os e dizendo, você é imortal. Eles estão tentando matar a ideia de Jesus, mas é impraticável. Estão unidos no processo, passaram para o plano espiritual e continuaram trabalhando, trazendo para nós o conhecimento de hoje. Então esse hino ficou como o hino da alegria cristã. Personalidade e uma obra no movimento espírita. Aqui me foi concedido a honra, de falar dessa instituição, que no dia 2 de novembro de 1923, ano passado, completou 100 anos, lá situada no Pelourinho, na rua Maciel de Cima. Quando cheguei lá, a rua ainda se chamava Maciel de Cima. Hoje é chamada Rua João de Deus, número 6, onde se encontra o Instituto Kardecista da Bahia. Então, o que é o Instituto Kardecista? Aquela é a placa que identifica a instituição, e colocamos Centro Espírita, porque fica no terreiro de Jesus, no terreiro não, uma das transversais do terreiro de Jesus, e várias pessoas, nós somos visitados por turistas de várias localidades, que vinham lá ao Instituto Kardecista, mas as pessoas não sabiam que esse termo era ligado a Kardec. Então, em determinado momento, uma das diretorias achou por bem colocar na placa Centro Espírita. E na semana passada, a nossa doutrinária lá acontece às 15 horas, das 15 às 16, nós fomos visitados por um grupo de irmãos cearenses espíritas que vieram conhecer Salvador e que viram a placa e adentraram e participaram da doutrinária conosco, com muita alegria e com muita satisfação. Vêm pessoas de outros países que muitas vezes já fizeram fazer entrevista conosco para saber como é que nós convivemos aqui, o Espiritismo e as outras religiões que existem na Bahia. Nós dissemos, convivemos muito bem, graças a Deus. Porque o objetivo da doutrina é justamente abraçarmos uns aos outros como verdadeiros cristãos, como diz o hino da alegria cristã. O Instituto Kardecista foi fundado em 2 de novembro de 1923, funcionando na Ladeira da Soledade. Então, a primeira casa, a primeira instituição foi na Ladeira da Soledade, lá, Barbalho, próximo da Caixa d'Água. Depois passou para o Pelourinho, Rua João de Deus. Após a aquisição da sede própria, em 1927, o ICAB, como é chamado, Instituto Kardecista da Bahia, pelos seus integrantes, passou a funcionar na Rua Maciel de Cima, 6, Pelourinho, Salvador, Bahia. Quando eu cheguei lá, digo para vocês, 87, ainda era Maciel de Cima, onde as criaturas, as pessoas que moravam naquela rua, eram atendidas como ainda são até hoje, poucos, porque depois da reforma, muitos foram morar em locais longe, distantes, e muitos moravam exatamente na rua onde está situado o Instituto Kardecista da Bahia. Esse é o prédio da instituição, da física, que passou por uma reforma quando nós estávamos durante a pandemia, 2020, onde nenhum de nós estávamos nas instituições, nós aproveitamos para fazer uma reforma física, e um dos diretores sempre íamos lá acompanhar o processo. Quando retornamos, quase um ano e meio depois, a casa física estava organizada como está. Mantemos salão de madeira, alguns trabalhadores daqui conhecem, né? O piso é de madeira, as cadeiras são de madeira, tomando o mesmo ornamento daquela região do Pelourinho, porque é um patrimônio que faz parte daquela comunidade do Pelourinho, como um patrimônio tombado. Então aí está a fachada da casa.
Desde a sua criação, teve como objetivo o estudo e a difusão do Espiritismo. Ao longo dos 100 anos, ICABE atendeu ao objetivo idealizado pelos seus fundadores. Então, os fundadores, na época, nós temos lá um documento de 1900 e não sei quanto, que eu não lembro, o delegado dando autorização para que as atividades doutrinárias da casa pudessem ser realizadas. Porque você lembra do passado, né? Que não era assim. Não foi só o pessoal de outras religiões que ficaram perseguidos, não. O Espiritismo também, quando chega no momento, precisava de autorização para funcionar naquele local. E esse documento está lá. Hoje é um documento histórico. É um grupo de pessoas da casa, estamos preparando um memorial, que é esse memorial dos 100 anos, para colocarmos em exposição para que seja visitado por todos. E lembrando das memórias, né, que a Federação vem trabalhando aí, para que nós coletemos o material das memórias das casas espíritas. Também foi pioneiro em várias atividades. Na sua sede, funcionou no térreo, primeiro albergue noturno de Salvador. Isto na década de 1960. E nos andares superiores, a Escola João Lino, hoje a escola funciona no térreo. Então é um prédio onde tem o térreo, primeiro e segundo andar. O salão doutrinário fica no segundo andar. Hoje ele já não é mais do tamanho original, devido à necessidade da formação de grupos de estudos após o curso básico de Espiritismo, na gestão de Adenal Novaes, que também já foi presidente da instituição, e resolveram conhecer também a doutrina espírita. E a escola é um projeto de seção de salas. Quando eu cheguei na época era com o Estado, hoje é com a Prefeitura. Funciona no térreo, com crianças que moram naquela região, é o infantil, até o nível 4, que funciona lá até hoje. Escola João Lino. João Lino foi um dos trabalhadores da instituição, que já desencarnou, continua trabalhando no plano espiritual. Por evasão dos trabalhadores, o ICABE esteve prestes a fechar as portas. Porém, estava nos planos da espiritualidade, que a casa deveria permanecer aberta e no local onde se situa. Para tanto, a benfeitora Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, em fevereiro de 1975, endereçou mensagem ao então presidente do ICABE, afirmando em determinado trecho que o Instituto Kardecista da Bahia, onde se encontra, é um posto avançado, em rude campo de batalha. Manter abertas as portas, mesmo a extensa de dor e dificuldades múltiplas, é um compromisso que todos nós devemos manter. Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo. Como aconteceu essa psicografia? O senhor Luiz Gonzaga Pierre, eu tive o prazer de conhecer, como presidente da instituição, mas depois da região degradada do Pelourinho, as pessoas não queriam frequentar o local. E ele, sozinho, ia abrir a instituição e fazia evangelho todos os dias. O albergue noturno já não funcionava mais, já tinha saído. Abria a instituição, fazia evangelho. Em determinado momento ele disse que não dá mais para continuar sem trabalhadores encarnados. Então foi procurar o pessoal que estava à frente do movimento espírita aqui em Salvador, a USEB antiga, que era a União Social Espírita, da qual o Divaldo fazia parte. E onde ele se reunia, ele sabia. Ele chegou lá, pegou a chave da instituição, colocou no bolso e aguardou o Divaldo terminar a doutrinária, a palestra. Quando o Divaldo terminou a palestra, o Divaldo pediu papel, caneta e lápis, e começou a psicografia. E a psicografia era de Joana de Ângeles, era uma mensagem de Joana de Ângeles, onde isso aqui é apenas um trecho dessa mensagem. Ela é muito grande e está guardada conosco até os dias atuais, lógico. E aquele banner, ele fica na entrada da subida para o salão doutrinário. E eu digo que é para quando nós, trabalhadores da instituição, trabalhadores do movimento espírita, que estamos na casa, e sentir que as forças estão faltando, nós demos uma linda. E ela nos diz que o Instituto Rude Campo de Batalha é um posto avançado
dentro do centro histórico de Salvador, que tem uma história que todos nós conhecemos do passado, mas que ele continua lá. Quantos espíritos já se manifestaram nas reuniões mediúnicas da casa, dizendo que o corpo físico deles foram mortos ali na região, em brigas, em bares, mas que a equipe espiritual da casa os recolheu e eles estão internados como hospital. Acreditamos que o albergue, que antes era para os encarnados, hoje funciona na parte térrea, com os espíritos necessitados de orientação e de tratamento. É lá esse posto avançado. Então, quando o Edivaldo termina, chama por ele e ele com a chave no bolso. E ele começa a ler, começa a chorar. Acredito que ele entregou a chave? Não, né? De maneira nenhuma. Colocou a chave no bolso, novamente, foi desarmado. E voltou. Voltou e disse, assim, o que eu vou fazer? Mas ele já avisava, né? Que possivelmente o plano espiritual tinha uma programação. Então não sabe-se porquê das quantas, ele conta para nós, isso está no livro de Adenal, Conhecendo o Espiritismo, que é o livro que norteou o curso básico do Espiritismo, quando ele viaja ao Ceará. Chegando lá, ele vai visitar a União Social Espírita Cearense. Encontra os trabalhadores de lá preparando um curso básico de Espiritismo. Como ele era conhecido, ele foi convidado a participar nessa programação pedagógica. E ao final do trabalho pronto, ele disse, já que o trabalho está pronto, eu queria fazer um acordo, um pacto com vocês, que ainda esse ano, 1976, esse curso seja levado para o Instituto Kardecista. Se chamava Ciclo de Estudos Espíritas. Então, em 1976, no segundo semestre, inaugurou-se na casa, divulgando para todos, convidou todo mundo que estava no movimento espírita trabalhando para ir dar aula lá no Instituto, é pioneiro nesse processo. E aí, os trabalhadores encarnados apareceram, porque foram fazer o curso, ficaram na casa e, como o Joana disse, precisa se manter as portas abertas, mesmo que seja experiência de dificuldades múltiplas, é um compromisso que nós devemos manter. E ela se coloca também. E cita alguns outros trabalhadores que também pelejam e trabalham na instituição. E a partir daí, o Instituto muda a sua face, a sua figura. A partir daí, novo fôlego. E em 1976, foi implantado o primeiro curso básico de Espiritismo na Bahia, que se mantém até hoje, inclusive sendo ministrado em outras casas irmãs, quando solicitado na capital e no interior. E eu tenho a honra de participar hoje desse grupo. Sou um dos coordenadores do curso básico, que inclusive começa amanhã desse ano. Amanhã às 10 horas, lá no Pelourinho, 7 de abril, estamos iniciando mais um ao longo desses 48 anos. E já fizemos diversos por aí, em várias instituições. Você vê como é o planejamento dos desencarnados, que foge ao nosso controle. Muitas vezes pensamos que está tudo acabado, o que nós vamos fazer agora? Mas, como diz o Evangelho, unamos os nossos esforços, porque existe a equipe do lado de lá, dando suporte para a equipe do lado de cá. Em 1978 foi inaugurada a Livraria Espírita Boa Nova, não sei se alguém conheceu. Foi lá que eu fui aportada, a minha curiosidade, nunca tinha ido no centro espírita. Eu resolvi que eu ia comprar livro espírita, mas eu disse para mim, vou confessar aqui agora a minha ignorância de público, eu disse, eu vou comprar, eu trabalhava na calçada nessa época, hoje eu não vou ficar no almoço, hoje eu vou com a livraria que eu sei que tem lá no Orixás Center. Eu sei que é uma livraria, chega lá, a Livraria Boa Nova. Vou comprar esse tal desse livro dos Espíritos. Eu sei que eles não vão me vender o livro verdadeiro, imagina. Por quê? Porque eu não sou espírita, nunca fui espírita. E aí cheguei lá, comprei o livro, quando eu olhei no fundo do livro, estava escrito edição popular. Isso aí, eu não disse, é edição popular. Isso aqui deve ser para o povão. Eu disse, mas não tem problema não, eu vou ler esse livro. Eu não sabia que a Livraria Boa Nova pertencia ao Instituto Kardecista. E foi lá que a menina me deu a sequência das obras a serem estudadas e lidas. Eu já fazia isso 3 anos antes, nunca pisava no centro espírita.
Lá um dia ela me disse, tem curso básico de espiritismo, você quer fazer esse curso? Tem sim, vai ser lá no Pelourinho, me deu tudo direitinho, deixou meu telefone lá. Um dia ela ligou e disse, já começou, você pode não começar, eu não quero não, eu quero começar junto. Aí perdi essa oportunidade. Quando foi a próxima, foi essa. E eu fui, e graças a Deus estou lá até hoje. E hoje eu sabia o que era que eu fui fazer lá, viu? Em 1983, implantou o serviço do SOS Preces. Atendimento fraterno por aqui no telefone. 7133224088. Hoje funciona também pelo WhatsApp. As pessoas podem deixar mensagem que alguém vai dar um retorno. Segunda a sexta, das 7 às 13 horas. É um trabalho anônimo. Trabalhadores espíritas de várias instituições de Salvador. Aproveito aqui para deixar o convite para quem quiser ser plantonista do SOS Preces. Passa por uma preparação, por um curso que é dado na casa pelos plantonistas mais antigos, e a pessoa vai estagiar no serviço e dedicar pelo menos 3 horas da sua vida de 24 horas no anonimato do telefone. Não se identifica, porque não é necessário, e as pessoas que ligam também não precisam se identificar. Inúmeras ligações são contabilizadas ao longo desse período. Fez 40 anos no ano passado o SOS Preces. E continua na cidade de Salvador trabalhando num local anônimo, com pessoas também no anonimato. E a equipe espiritual dando suporte para que isso aconteça. O Instituto Kardecista mantém grupos de estudos e mediúnicos, atividade de assistência social, atendimento fraterno, palestras doutrinárias, curso de aprimoramento e outros. O carro-chefe é o curso básico de Espiritismo. A maioria de nós que lá estamos na casa hoje, chegamos via curso básico. Mas isso não é só o motivo. Outras pessoas também que querem fazer parte, passam por uma entrevista e se integram a alguma atividade da casa. Então eu cheguei pelo curso básico de Espiritismo, graças a Deus. Hoje sou um dos expositores do curso e coordeno o curso que acontece aos domingos, vai começar amanhã repetindo para quem estiver nos ouvindo e divulgar com aqueles que têm interesse, das 10 às 12h15, são 18 aulas, 18 domingos, de temas diversos, dos princípios básicos da doutrina. Então esse trabalho se realiza assim, após o curso básico, as pessoas aí vão se capacitando para fazerem parte das outras atividades que tenham preferência e necessidade. E fechando esse nosso trabalho, nós trazemos aqui o convite do nosso irmão maior, o Espírito da Verdade, para todos nós. Espíritas, amai-vos, este primeiro ensinamento. Instruí-vos, este segundo. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, no item 5. Nos convidando ao amor e à fraternidade. O primeiro é amai-vos uns aos outros, é o fraterno. E depois instruí-vos para saber o que é a doutrina, para que a doutrina e por que a doutrina. Para que a gente possa se conhecer no interior. Muita paz, que Jesus nos abençoe e obrigado por essa oportunidade. Apresentar em nome da direção da casa nossos agradecimentos ao nosso companheiro Eduardo, que de quando em quando aparece na casa e sempre é bem-vindo, e que nós não abrimos mão da sua presença entre nós. Mostrou de uma forma bem didática e simples a importância das casas espíritas, especialmente o Instituto Kardecista, que uma ideia muito feliz, né, de demonstrar ao público, de um modo geral, do movimento espírita, a importância do Instituto Kardecista. Então, nosso agradecimento, e as portas estão abertas e vão ser. E vou me permitir fazer uma declaração pública, pouca gente sabe, talvez ninguém, só o próprio. Não estou na história do Instituto Kardecista, mas o Instituto Kardecista estava na minha história. Adentrei a doutrina espírita
era católico, praticante, coroinha, em 1977. Então eu fiz parte da segunda turma. E se a memória não estiver me traindo, foram 20 sábados, quando eu vi um chamamento no Jornal à Tarde, e sempre admirando as mensagens espíritas, disse, eu vou conhecer a doutrina, para ver se realmente e não sair mais. Então o Instituto está na minha história. Então, mais uma vez, vocês estão exportando, porque eu tem, no meu caso específico, vocês têm outros, comecei minha história da doutrina, aprendendo lá no Instituto. Nosso eterno agradecimento. Feito isso, vamos caminhar, dizer e lembrar para que todos nós, adeptos, trabalhadores da doutrina, coloquem na sua agenda, na agenda de cada um, sempre, uma oração pelo nosso irmão Peixinho, que cumpriu a sua missão, de uma forma tão brilhante dentro da doutrina. Inclusive, estava na programação do aniversário nosso, dos 50 anos, em agosto, seria o palestrante do último sábado. E temos certeza do seu acolhimento pelos irmãos mentores espirituais. Dizer que o tema da próxima semana vai ser Allan Kardec, Revelação e uma Nova Lei, através de nosso companheiro Paulo de Tarso. Avisar também que após o encerramento da oração final, teremos os passos individuais. Feito isso, vamos proceder à oração de encerramento. Amado Mestre, só nos resta agradecer por tudo aquilo que nos foi trazido nesta tarde. A começar pela leitura do texto, onde desperta a importância dos apóstolos. E criamos como exemplo todos eles, para que possamos, pelo menos, ser inseridos no seu apostolado, nos dedicando, através dessas casas de luz, como o Instituto, NEPOM e tantos outros, que possam nos dar a segmentação, para que possamos conhecer, praticar e divulgar essa doutrina confortadora, e que com certeza, através das obras, nos levarão ao nosso crescimento espiritual. Muita luz, Senhor, que continue abençoando essas casas, para que possamos cada vez mais acolhermos os nossos irmãos tão carentes, principalmente no momento que passa a humanidade, passa o planeta, que estejamos sempre, cada um de nós, participando ativamente, nos doando de acordo com o nosso potencial, para sempre servir cada vez mais ao mundo. Obrigado ao amado Mestre por tudo isso, que esta casa, que também tem a sua história, possa caminhar como um instituto e tantas outras, no desencarado, de construir, de formar o homem de Deus. Por tudo isso, amado Mestre, e em teu nome com a tua permissão, damos por encerrada a primeira parte deste trabalho. Companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos.
irmãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria, pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos.